Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um grande prazer e uma alegria para mim receber você para que juntos possamos ler a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura da profecia de Zacarias, lá no capítulo 2, versículos do 14 até o 17. Agora vamos prestar atenção na leitura. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Essa leitura do livro da profecia do profeta Zacarias que nós acabamos de ler, ela evidentemente nos mostra de que está falando de Jesus Cristo. É interessante nós vermos toda a Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento, nessa questão de dualidade. Muitas vezes aparece a relação de um filho para com um pai, a relação em que Deus se revela para a criação humana. Nós podemos ver no livro dos Salmos muitas vezes que Davi e também Moisés e Salomão, sim, Moisés escreveu alguns dos Salmos. Eles estão falando a respeito de Deus de uma forma em que parece que Deus enviará Ele mesmo para poder realizar, governar e determinar certas coisas no mundo. Se você parar para ver uma certa passagem em que Davi vai falando que Jesus precisa, hoje nós sabemos que é Jesus, mas ele fala: o Senhor aguardará até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então nós vemos que muitas vezes Deus Pai e Deus Filho se apresentam no Antigo Testamento como Senhor, e isso pode nos levar até à confusão e falar: como que Deus vai enviar Deus para poder vir ao mundo? Igual nós vemos aqui na profecia de Zacarias, ele fala que vai vir ao mundo, mas que ele será enviado pelo Senhor dos Exércitos, e em nenhum momento cita o nome de Jesus aqui. Então, é preciso ter atenção a essa dualidade de como Deus se revela nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos compreender de fato o que o texto quer nos dizer. Nós vemos aqui que a palavra de Deus nos mostra que o próprio Deus virá habitar no meio de nós. Nós bem sabemos que Jesus veio, habitou no meio do povo lá de Jerusalém, e muitos rejeitaram ele sem saber que era o próprio Senhor Deus. Ou até sabiam, mas ainda assim o coração humano, muitas vezes endurecido, não aceitou a presença de Deus no meio de si e, como consequência, ainda tendo a oportunidade de ser salvo e de ser livre da condenação eterna, escolhe se condenar. Todos nós escolhemos nos condenar quando nós rejeitamos a Deus e a única porta de salvação que nós temos, que é o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Hoje eu te trouxe até aqui nesse ponto da reflexão, e talvez ficou um pouco nebuloso para você, mas eu quero que você compreenda algo que nós estamos tão acostumados a falar e fazer que às vezes nós nem sabemos o que estamos falando. Vemos que Jesus, aqui através do profeta, vai vir ao mundo, habitar no meio de nós. Ele está no meio de nós espiritualmente falando. E nós temos um sinal físico da presença de Deus no meio de nós, que muitas vezes passa de forma banal e nós não damos a devida atenção porque já virou um mero costume. Não sei se você já percebeu, mas toda vez que você olha para um templo, uma igreja, aquela construção lembra a você alguém? Com certeza, quando você vê uma igreja, você vai lembrar de Deus. A construção está ali para nos lembrar, para ser um símbolo, um sinal de que alguém espiritual, divino e eterno está no meio de nós. E às vezes nós respondemos que Deus está no meio de nós e nós não sabemos nem o que falamos. Nós não temos noção disso. Agora, para te levar numa reflexão mais profunda, se Deus está no meio de nós, se Deus está conosco, nos vendo, nos envolvendo com a sua presença, por que muitas vezes fazemos as coisas como se fizéssemos escondido?
Você faria algo de errado ou imoral diante dos seus pais se eles estivessem vendo? Provavelmente não. Então, por que fazemos algumas imoralidades achando que ninguém está nos vendo? Como se Deus não enxergasse tudo, sendo que Ele está no meio de nós. Eu te trouxe aqui nesse ponto para você compreender o que você tem dito. Você tem atribuído verdadeiro valor a essa frase que Deus está no meio de nós? Você tem vivido como se Deus de fato estivesse no meio, no presente, envolvendo a sua vida? Como você tem vivido? Assim como o povo da época de Jesus viveu com Ele presente no meio deles, mas de forma na qual Ele não estivesse. O povo rejeitou a presença de Deus física ali, encarnado na pessoa de Jesus, e nós podemos fazer como eles, rejeitar a presença de Deus, que é onipresente na nossa vida, e muitas vezes optar por nos afastar de Deus, por não acreditar verdadeiramente nessa realidade. Que você possa ter consciência da presença de Deus na sua vida e viver de maneira a agradá-lo e corresponder ao chamado que Ele tem para a sua vida. Deus está no meio de nós e quer que nós façamos parte da família dele, e para isso devemos andar e viver como Jesus viveu. Glória a Deus pela sua presença até o final desse vídeo, que Deus abençoe você e que cada vez mais você tenha consciência de que Deus vê cada atitude sua, cada palavra, cada pensamento. Não para que você se sinta condenado, mas que você busque melhorar a cada dia a ser a imagem e semelhança do Filho dele. Que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre. Um forte abraço em você e até a próxima.